Oi, enfermagem, estamos aqui novamente apresentando mais um episódio no nosso podcast Mãos que Cuidam. Me chamo Andréia, sou acadêmica de enfermagem da Uninasal Doroteias do 7º semestre e apresentadora do podcast Mãos que Cuidam. Oi, enfermagem. Meu nome é Alicia, sou do 7º semestre e eu faço parte, da Laionce e sou apresentadora do programa. E hoje a gente vai fazer aqui o nosso podcast, sinta os convidados, né? E é isso. Meu nome é Fábio, sou acadêmico de enfermagem, faço parte do 3º semestre pela manhã, tá? Vou ser um dos apresentadores também. Pronto, no nosso episódio de hoje, a gente está trazendo um convidado, sim, eu não tenho nem como descrever esse convidado. Ele é sobre uma temática muito importante, surgem muitas dúvidas sobre a emergência, tanto de acadêmicos de enfermagem, como também de profissionais já formados. Então, esse nosso convidado de hoje, ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas com relação a esse assunto. Ele realmente é uma pessoa, o currículo dele é de brilhar os olhos. Ele é o cara, é o fera do APH. Ele é enfermeiro interventor do SAMU, é instrutor do BP Raio, da Polícia Militar, é enfermeiro resgatista. Ele tem um centro de treinamento, professor Elvis Lima. Seja muito bem-vindo, professor Elvis. A palavra é sua. Muito obrigado. Eu Só essas coisas todas que você disse, não, mas se eu muito fosse obrigado. falar mais, eu ia passar a noite inteira aqui falando do currículo dele, porque é o cara, viu? Muito obrigado. Eu agradeço demais ao convite, né? Achei extremamente interessante a iniciativa aqui da faculdade, né? E principalmente da liga de vocês. Achei bem legal. E fiquei super feliz em ser convidado e a gente bate um papo aqui. Já vou logo dizendo que pode ficar à vontade, faça a pergunta que vocês quiserem. Que, como eu falei anteriormente aqui, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou perguntar, quem sabe. Mas a gente não vai sair daqui sem a resposta. Sem respostas, muito bem. Assim, professor Elvis, a gente gostaria de saber como foi a sua escolha, né, pela enfermagem, da onde surgiu, a sua história, um pouco, né? A gente sabe que é vasta, então... Eu tenho 20 anos já na profissão, na área de emergência, né? Mas a enfermagem mesmo, ela entrou na minha vida a partir de uma necessidade, né? Em 2001, no ano de 2001, o meu pai teve um câncer no estômago. E da descoberta à morte dele foram 38 dias. Foi um negócio muito rápido. Muito rápido, né? Meu Deus. E nessa época ele trabalhava de mototáxi. Ele era mototaxista. Eu não sei se vocês sabem, mas a profissão de mototaxista, ela é genuinamente cearense. Uhum. Foi criada em Crateús e tal, em 99. Então, migrou muita gente de outras profissões para a profissão de mototaxista. Garçom, pedreiro, não sei o quê. O cara que tinha uma motinha ali, começou a ganhar um dinheirinho e tal. Como hoje está acontecendo com o Moto Uber, aconteceu antigamente com o mototaxista. Então, quando meu pai faleceu, eu acabei ficando trabalhando de mototáxi, né? E no ano de 2004 foi necessário eu fazer um curso para poder transferir a vaga da moto para o meu nome, que era no nome dele e tal. Durante esse curso eu fiz um curso de primeiros socorros. E quando eu vi o professor dando aula, eu fiquei apaixonado pelo professor. Fiquei apaixonado mesmo, apaixonado mesmo. Acho que naquela época, se ele quisesse casar comigo, eu tinha fugido com ele. E eu cheguei pro professor e, na época, pra vocês terem uma ideia, eu tinha 19 anos, 20 anos de idade aproximadamente. Hoje estou com 22. E na sala de aula tinha muito... A galera assim de meia idade, né, e tal. Saiu até uma matéria uma vez no jornal que eu era o mototaxista mais novo de todos ali, né? Daquele mercado, exato. né? Aquele nicho. Só que aí eu cheguei pro professor, né, do curso de primeiros socorros lá e eu disse, professor, eu quero ser socorrista. Que foi quando eu escutei a primeira vez a palavra socorrista. E eu muito empolgado e tal, e ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, não dá não pra você ser socorrista não. Eu digo, oxe, por quê? Ele disse, porque tem que estudar muito e você é mototáxi, você não vai conseguir e tal. O cara jogou um balde de água fria em mim. Total, Foi, né? eu disse, não, mas eu
Eu aprendo, rapaz, eu sou... como é que eu posso dizer? Eu vou atrás, eu vou persistir. Tá? Ele disse, não, é melhor você desistir. Aí, beleza, saí do curso puto e triste ao mesmo tempo. 20 dias depois, tive que fazer um outro curso, que tinha também primeiros socorros, e conheci um bombeiro militar chamado Subtenente Adailson, que inclusive ele é enfermeiro. Na época não era, mas hoje ele é enfermeiro. Então ele chegou pra mim e disse, cara, tu não quer ser bombeiro não? Eu digo, não, eu quero ser socorrista. Foi quando ele disse, pois eu vou lhe dar o cartão do curso onde eu fiz o meu curso de socorrista lá no bombeiro. Aí me apresentou o CARV, que era uma escola, né, que ainda tem até hoje, que eu fiz parte lá durante 20 anos, né, onde toda a minha bagagem vem de lá, né, todo o meu aprendizado foi lá e tal, a minha história toda é lá, no qual eu sou muito grato ao pessoal de lá, principalmente ao Dr. Gilson, que é um médico, e a Mona Lisa, que também é enfermeira. Então, eu comecei a fazer o curso lá e comecei a aprender e fui me empolgando. E o mais engraçado, quando eu soube que na minha canela tinha 2 ossos, eu digo, pronto. Vou aprender tudo. Agora Porque pronto, né? eu não sabia que na minha canela tinha 2 pedaços de osso. Quando eu soube que o pedaço da frente era a tíbia e o de trás era a fíbula, eu digo, pronto, vai ser o nome dos meus filhos. Vai ser tíbia e fíbula. Eu digo, se eu aprendi que na minha canela tem o diabo de um osso, eu posso aprender qualquer coisa. Com certeza. Então eu comecei a estudar e comecei a aprender e comecei a pegar gosto. Nesse negócio eu fui expandindo o conhecimento, fui conhecendo mais pessoas, fui para fora buscar mais conhecimento, fui para São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Quando eu percebi, eu já estava dando aula. E comecei a dar aula de emergência de forma em geral. Aí entrou a parte de resgate, entrou a parte de combate a incêndio. Aí eu fiz um curso de guarda-vida. E aí o curso de resgate em altura e não sei o quê. Quando eu percebi, eu já estava lá na Amazônia fazendo um curso de resgate aeromédico. Meu Eita. Deus. Tô dizendo, ele é o Rambo. Aí eu comecei a participar de Rapaz. palestras e tal, e congresso. Detalhe, eu não era tec-enfermagem, não era enfermeiro, não era médico, não era fisioterapeuta. Socorrista. Eu era só um socorrista. Só que aí eu quebrei vários paradigmas, né? Consegui penetrar em várias barreiras, mas chegou um momento que não deu mais. Que aí eu comecei a ser convidado para o mundo acadêmico e todo mundo queria que eu tivesse presente e tal, mas esbarrava no papel, porque eu não tinha nível superior. Aí, respondendo a sua pergunta, foi onde entrou a enfermagem. Eu vim, me matriculei aqui na Maurício de Nassau, acabei estudando aqui 7 semestres, né? Acabei terminando a faculdade em outra instituição por uma série de questões, mas a enfermagem entrou na minha vida neste momento, entendeu? E de lá para cá, quando eu me formei, né, aí é como se Moisés tivesse dado a cajadada no mar assim e abriu-se o mar vermelho para outras oportunidades, né? Porque apesar de eu ter vencido várias barreiras e Tinha muito conhecimento técnico, exato, porém faltava experiência de acadêmico, vida, né? experiência profissional e tal, mas essa parte acadêmica ela me faltou. Então foi aí quando a enfermagem de fato entrou na minha vida. A necessidade. Exato, foi uma necessidade. Então, no caso, o seu interesse pela a urgência e a emergência veio bem antes da graduação. Bem né? antes da graduação, 20 anos antes da graduação. E também veio por acaso, né? Eu não sei, assim, como é que é a questão religiosa de vocês, mas eu acho que nada é por acaso. Inclusive, o fato de eu estar aqui hoje não é por acaso. A gente Tudo tem tem um propósito, a gente só vai né? entender lá na frente. Então, Exatamente. eu entrei na emergência através de um período ruim da minha vida, que foi a morte do meu pai, mas que ela me direcionou para o que eu sou hoje. 20 anos depois, eu percebo que, na verdade, 24 anos depois, né, que foi em 2021, 2001, acabou que me direcionando e hoje é minha profissão, né, atuo, enfim, mas veio muito antes. E abriu um leque muito grande de oportunidades. Grande, pra infinito, você, né? não tem fim, não tem fim. Tanto que o homem não para, né? Não pode, 2 meninos para. pequenos, não posso parar não. E assim, Certo. o próprio
sistema, né, necessita desse seu conhecimento e precisa que ele seja repassado. Assim, a emergência ainda é algo muito novo, né? Quando eu digo novo, eu digo em relação a ter as pessoas terem acesso a esse tipo de informação. Porque como funciona... Porque a emergência sempre existiu, de fato. Mas como funcionava antigamente? Antigamente nós tínhamos como equipes de atendimento de emergência o Corpo de Bombeiro Militar. E eles eram muito restritos ali, que eles faziam muito a parte básica, né? Com o advento do SAMU, aí o negócio começou a se expandir, porque aí foi introduzida a parte médica, a parte de enfermagem de nível superior, a parte de enfermagem de nível técnico, que até então era um negócio muito desorganizado e etc. Então, quando veio as normativas, quando veio as portarias e a reordenação das urgências, de modo em geral, por parte do governo federal, as coisas começaram a ficar mais claras, que era necessário ter equipes de emergência, profissionais de emergências, com recursos específicos para atender a demanda da população em relação às emergências de modo em geral, né? E engraçado que até hoje, porque o SAMU é de 2002, né, a criação dele, 23 anos após, nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos, os mesmos anseios de 20 anos atrás. Que é hoje você está terminando a faculdade de enfermagem, você termina a faculdade de medicina, termina a faculdade de odontologia, educação física, fisioterapia, sem saber estancar um sangramento, sem saber fazer uma RCP básica. E eu, particularmente, eu sou um crítico ferrenho e acho isso um absurdo. Na minha cabeça, como emergencista, assim que o aluno botasse os pés na porta da faculdade, do curso técnico, a primeira cadeira, o primeiro semestre era para ser todinho, né? Só de urgência e emergência. Que é o mínimo que um profissional desse tem que saber. Pelo menos a parte básica. Entendeu? Era ele saber identificar as prioridades, né? Identificar o que vai matar primeiro e saber como reagir em cima daquela situação ali, com aquilo que ele tem à disposição. Porque se hoje eu pegar um acadêmico de enfermagem, por exemplo, e tiver um acidente, ele provavelmente, dependendo do camarada, ele não sabe nem ligar para pedir o recurso. Ele não sabe ligar. Ele talvez até identifique ali porque ele está vendo alguma coisa, mas quando ele for passar as informações, ele vai passar de uma forma como se fosse um leigo. E isso no atendimento pré-hospitalar é crucial. Exatamente. Né? Uma chamada demorada pode exatamente. Antigamente morriam muitas pessoas no transporte. Hoje aquelas pessoas que morriam no local e morriam no transporte, hoje elas não morrem mais. Aumentou assim substancialmente a quantidade de sobrevida dos pacientes vítimas de trauma de forma geral, né, que são vítimas da violência de forma geral. Por conta desse tipo de recurso. Não só o SAMU em si, que o projeto do SAMU ele é uma referência nacional, mas com o aprimoramento das empresas privadas, né? O aprimoramento de ter um bombeiro civil numa unidade como essa, o aprimoramento das equipes de emergência numa sala vermelha, né? Numa sala de estabilização, enfim, de uma liga de urgência e emergência. Porque o ligante, ele, quando monta uma liga, ele já começa a se aperfeiçoar e ele acaba que se diferenciando dos demais alunos que não são ligantes. E o mais legal, ele continua sendo acadêmico, ele continua sendo estudante, mas na própria liga ele já começa a ensinar. É até uma coisa interessante, uma professora nossa de urgência, né? Nossa professora desse semestre, ela fala que cada minuto conta. Exatamente. Cada segundo conta. Exato. A cada minuto passado, a cada segundo passado. E isso conta para a vida da pessoa e para tudo que você vai fazer ali. Sabe o que é interessante? Já está batido que o que mata a pessoa mais rápido numa situação de trauma é um sangramento externo grave. O camarada perder sangue, ele vai morrer rapidinho. Então, da hora que ele começa a sangrar, que eu apelidei isso de tempo zero, que é quando sai a primeira gota do corpo dele.
até ele ficar inconsciente, a média são 40 segundos. Muito rápido. Muito Meu rápido. Deus. 40 segundos, é muito rápido. Isso é uma média. Pessoas demoram mais, demoram menos, mas a média são 40 segundos para ele perder a consciência. Da hora que ele perde a consciência até ele morrer, leva ali estourando 5 minutos. A média é de 3 a 5 minutos. Por isso a importância de quem está do lado saber identificar e saber tratar. Entendeu? E outra coisa, você faz esse atendimento e faz o tratamento imediato ali, que seria a contenção da hemorragia, às vezes com um pedaço de mulambo que você tem na mão. Uhum. Rasga ali um pedaço Entendeu? de roupa, É uma cinto. pressão direta no local. Se for o caso, dependendo da lesão, ele já consegue segurar aquela vítima ali viva até a chegada do socorro profissional. Por isso que quando a professora diz que cada minuto é essencial, ela está certíssima, está muito assertiva aí nesse sentido. Certo, Elvis. Assim, fala um pouco da sua rotina hoje, como emergencista, como resgatista. Pronto. A minha rotina ela é um pouco, assim, meia turbulenta, né? Eu hoje diminuí um pouco mais os plantões no SAMU, né? Eu trabalho atualmente numa indústria de petróleo. Eu trabalho hoje eu estou numa sonda de perfuração de petróleo. Aonde a galera vai para uma região remota, fazer a perfuração do solo até encontrar petróleo. E é uma atividade de alto risco, né? Aonde tem várias pessoas envolvidas nos processos, várias empresas diferentes, de atuações diferentes. E eu faço parte da equipe de resgate lá dessa unidade, aonde fica eu como enfermeiro e um condutor socorrista, né? Se tiver algum tipo de acidente, alguma coisa, a gente vai atuar. É aqui na região do Rio Grande do Norte, que tem muito disso lá, né? Eu passo 7 dias embarcado. Esses 7 dias que a gente fica lá, a gente fica confinado durante 24 horas à disposição, se tiver algum tipo de emergência. E o ambiente lá é um ambiente, assim, vamos dizer, controlado, monitorado por todo o sistema, pela segurança do trabalho, a engenharia e tal. Mas é um ambiente que pode ter explosões, ele pode ter quedas, pode ter vazamento de gases tóxicos, asfixiantes, gases inflamáveis, emergência química, enfim. Tudo que você imaginar assim de perigo nessa unidade lá tem, tudo que você imaginar. Então, para atuar nessa área lá, a gente tem que ter o perfil, principalmente, e os treinamentos específicos para esse tipo de atuação, né? Então, a minha rotina, durante 7 dias eu tô lá, 7 dias eu tô aqui em Fortaleza, aonde eu divido entre palestras, congressos. Eu tenho uma empresa de treinamento, então eu ministro treinamento. Eu tenho um curso de APH que, quando eu tô na folga aqui, todo sábado e domingo tem o curso, né? E assim, e plantões e etc, que eu diminui bastante. E também com a minha família, né? Eu tenho dois filhos pequenos, tenho uma esposa gastadeira, né? A coisa mais linda do mundo, mas é gastadeira, que é uma beleza. 2 meninos que comem igual uma traça. É o preço do amor, é o preço do amor. Exato, Viu? exatamente. Mini Então, socorristas. a minha rotina, ela é assim bem... E depois que meus filhos nasceram, eu procuro todo o tempo que eu tenho estar grudado na minha família, né? Para poder dar o suporte Que ali. eles precisam, né? Que para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o nascimento dos meus filhos ali, a minha esposa, a minha enteada, que ela tem uma filha que é advogada, tem 27 anos, linda, parece uma princesa. E que hoje a gente formou uma família muito, muito bonita, muito unida, né? E graças a Deus a minha rotina é nisso aí. Então é bem tensa, bem tensa. Mas, assim, Elvis, agora surgiu uma curiosidade. Foi não. Antes, você, nos seus atendimentos, antes dos seus filhos, você ia com mais ímpeto e hoje vai o mesmo ímpeto, mas você tem mais responsabilidade Muito bacana por conta essa da sua família. Pronto. Tenho certeza que sim. Muito interessante sua pergunta, muito bacana. Assim, em relação às emergências de forma em geral, tem 2 coisas que a gente tem que ter muito cuidado.
Um é o famoso afoito, né? O cara ser afoito. Pra quem não é aqui do Nordeste, afoito é a pessoa que vai muito sem... Vai na força, vai na força. Exato. Eu nunca fui afoito, né? Eu sempre procurei ser muito técnico nas minhas ações. Porém, existem situações que elas são inerentes à nossa profissão. Elas são inerentes à nossa profissão. Em relação a depois do nascimento dos meus filhos, eu passei a ser mais cuidadoso numa série de quesitos, certo? Numa série de quesitos. Por exemplo, hoje eu não fico mais na rua 2 horas da manhã moscando. Não fico. Eu fico dentro de casa, né? Não tem como. Mas em relação aos atendimentos em si, não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque é algo que eu absorvi para mim durante a minha vida profissional. E assim, o meu currículo técnico, ele me fez entrar em locais que de fato eu só entro se eu tiver ciência que aquele risco existe. O risco vai estar lá, mas eu vou conseguir atenuar ele de alguma forma. Seja pelo meu conhecimento, seja pelo meu preparo, ou seja pela minha proteção em relação a equipamentos e etc, né? Mas assim, eu não deixo de ir para uma ocorrência com medo de dar alguma coisa, não. Eu vou. Entende? Eu não diminuí por conta disso. Como eu diminuí? Diminuí nos plantões. Mas eu estando no plantão... Diminuir a carga horária para dar qualidade de vida para a família. Eu estando dentro de um plantão, eu vou para fazer acontecer. E se for preciso, eu brigo, eu arranjo confusão, eu falo com o prefeito, com o governador, seja com quem for, para poder resolver ou pelo menos minimizar o sofrimento daquele paciente. Deixa eu Entendeu? te fazer uma pergunta. Fiquei com curiosidade, né? Você falou do seu trabalho no Rio Grande do Norte e queria saber algum caso que tenha acontecido, assim, que você acha interessante de passar aqui pra gente. Certo. Nesse ramo que eu tô lá do petróleo, eu ainda sou muito recente, né? Eu tô lá há 1 ano e pouco. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a Segura Treinamentos, que é lá a empresa que eu faço parte, né? Dar um abraço aqui pro Eliseu, pro seu Jackson, a galera toda lá da Segura. Então eu ainda não peguei nada muito grave, né? Lá, não peguei ainda. Assim, o mais crítico que eu peguei em relação a atendimento a pessoas foi uma moça, uma colaboradora, que tinha um problema cardíaco já crônico e que teve uma síncope. Foi bem tranquilo. Ela teve uma desidratação severa lá por conta da vestimenta dela e do sol, né? Muito forte. Mas foi uma ocorrência tranquilona mesmo. O que eu mais peguei lá foi emergência química, que aí não envolvia vítimas, né? Emergência ambiental, principalmente, e incêndio. Bastante incêndio, porque os poços, geralmente, eles são no terreno de alguém. Então, quando a galera vai, na época da chuva, eles vão aradar ali o terreno, preparar o terreno, eles tocam fogo, né? E, às vezes, a mata muito seca, eles perdem o controle, muito vento, que é uma região que tem muito vento. Perde o controle e acaba que esse fogo vai para cima das linhas de petróleo. E a gente tem que atuar para que não haja... Uma explosão, né? Exatamente. Então, em relação a atendimentos de pessoas... Foi só esse. Por enquanto, graças a Deus, tomara que permaneça assim. Mas só esse. Agora, no SAMU... Eita! Aí o bicho pega. Aí você escolhe o que é que você quer que eu fale. Porque no SAMU, como a gente fala lá em Mossoró, o coco é seco. O coco é seco mesmo. Mas é todo tipo de coisa que aparece, Tudo né? que você imaginar. Tudo que você imaginar tem no SAMU. Mas é tudo mesmo. Eu lembro bem que a central passou uma ocorrência pra gente, foi em Canidé. Trabalhei lá, terra muito bacana. E passaram pra gente como uma síncope de uma senhora idosa. Então, síncope pra senhora idosa, a gente pensa logo em PCR, né? Porque o ideal é que a gente trabalhe sempre com a presunção do agravo. O que é a presunção do agravo? É imaginar o pior. Então, a gente tem que se preparar para o pior, imaginar o pior e torcer que não aconteça nada. Aí a gente foi. Quando nós chegamos lá, ela disse, não, meu filho, é que eu queria que você
visse aqui minha pressão e eu tô me sentindo um pouco sozinho, fiz aqui com Oh, um meu cafezinho. Oh, meu Deus do céu. Ela Aí queria ela puxou uma companhia. peça de queijo desse tamanho, eu digo, não seja por isso. Lá mesma hora eu puxei a cadeira. Aí Queijinho com café a minha é bom, parceira né? foi lá olhar a pressão dela lá e tal, e eu fiquei comendo queijo com café. Pronto. Uma ocorrência Como tem que de não foi tudo mesmo. nada, Uhum. né? Até queimaduras graves. Eu lembro de uma ocorrência que eu peguei em Itapipoca, que foram 55 pessoas na mesma Minha ocorrência. Nossa Senhora. Foi um IMV, né, com um incidente com múltiplas vítimas, que envolveu uma Hilux, um micro-ônibus e um ônibus escolar. Aí, nesse Meu caso, Deus. aí sempre vai mais apoio, né? Vai, a gente pede apoio sempre, né? Uhum. Geralmente as primeiras unidades que vão chegando, ela faz uma avaliação geral e vai pedindo apoio, né? Os recursos adicionais que a gente chama. Aí, dependendo do que for, pode envolver tudo. Polícia, bombeiro, CIOPAE, guarda de trânsito, enfim, as prefeituras do município, né? Isso pode envolver uma série de recursos. Como a gente já chegou numa ocorrência também com múltiplas vítimas e chegou lá e não tinha ninguém ferido. Eu lembro que na Semana Santa de 2021, eu acho, eu fui para um tombamento de um caminhão com pessoas que vinham de um retiro. Aí eram vários evangélicos que fizeram um retiro, iam descer na Serra da Assunção, que fica em Itapipoca, e perderam o controle do veículo e o veículo tombou. Era como se fosse um pau de arara, né? Aqueles veículos abertos. E o veículo tombou. Eram 28 pessoas. Quando a gente chegou lá, tinha uma pessoa ferida. O cara Meu teve um Deus. trauma abdominal fechado, mas estava estável, tranquilo e tal. E foi 2 unidades, né? Na verdade, foram 3 unidades. 2 básicas e uma de suporte avançado. Mas para atendimento no hospital mesmo, e transferência, remoção e etc., apenas esse cidadão lá. Apesar de ter muita gente, mas graças a De Deus, grave, Deus né? passou a mão lá e deu tudo De grave certo. só teve um, né? E assim, Elvis, tu tinha comentado sobre o perfil desse tipo de profissional para atuar tanto no intra, né, como no pré-hospitalar. E qual seria esse tipo de perfil, tanto para profissional enfermeiro como para não enfermeiro, não da área da saúde, né? Pronto. Assim, eu acho que todo cidadão, todo mundo, deveria ter uma campanha nacional. Inclusive, existe várias campanhas internacionais nesse sentido. Existe uma campanha nacional de RCP, internacional de RCP, que é ensinar a galera a fazer RCP, identificar a parada cardíaca, iniciar RCP e chamar o socorro especializado. Existe uma campanha internacional de contenção de hemorragia externa grave. Isso é gratuito na internet e tal. E no Brasil a gente não vê isso. A gente vê pontualmente de pessoas como eu, de uma iniciativa como vocês e tal. Então, todo mundo tinha que saber disso. Toda mãe, no pré-natal, tinha que aprender a desengasgar o filho. Que acontece muito, Né? né? Só que a gente Acontece vê. bastante. Todo mundo que tivesse um restaurante, uma cantina, um espetinho, ele tinha que saber desengasgar uma pessoa. Todo estudante de tudo, da faculdade, do ensino médio, tudo, tinha que saber fazer suporte básico de vida, beleza. Como é importante, É, né? todo Às vezes mundo, as todo pessoas mundo. Era não pra têm, ser- um curso tão demorado, mas é tão Você se importante. forma, você faz uma pós, você faz mestrado, doutorado, pós-doutorado e não sabe fazer um RCP. Não aprende, justamente. Isso deveria ser feito quando a gente entrasse na creche. Certo? Você não tinha que fazer um curso para aprender isso. Você tinha que aprender na creche. A crescer sabendo. Beleza. Dito isso, para o profissional em si, aí independe se é da área da saúde ou da segurança, que vai atuar de fato com esse tipo de situação, aí ele tem que ter um perfil. Que perfil é esse? Primeiro, o ego dele tem que ser totalmente desprendido de qualquer coisa. Ele não pode ter ego. Por quê? Ele vai atender de um tudo e de um todos. Certo? Ele não vai ter hora para ir embora, ele só tem hora para chegar. Mas ele não tem hora para ir embora, ele não tem hora para comer, ele não tem hora para beber água. Muitas vezes você passa 24, 30 horas sem tomar banho.
Pôde mesmo, que é a ambulância indo e os urubu indo atrás da caatinga, de tão pôde que o cara tá aqui e não consegue tomar um banho. Muitas vezes, uma ocorrência pode demorar horas, você fica esgotado fisicamente e emocionalmente. Como um RCP, né? Que E acontece. emocionalmente, porque a gente, às vezes, entra em situações que você diz assim, meu irmão, que diabos eu tô fazendo aqui? Certo? E vou dar um exemplo. A gente vai para um enforcamento que é, para mim, Elvis, é a pior situação que a pessoa pode me mandar, é um enforcamento. E outro é atendimento com criança, certo? Eu seguro a peteca ali, faço tudo que tem que ser feito, mas eu faço a ocorrência chorando. Não tem como não mexer com o emocional, Comigo né? não tem. Criança mexe demais. Mas sempre foi assim? com Sempre, criança? sempre. Porque eu sou um cara muito emotivo. Apesar de eu ter esse jeitão aqui, mas eu sou um cara muito emotivo, né? E o enforcamento, assim, há algo que eu não sei explicar, que isso mexe muito comigo. Eu passo dias ruins. Se a pessoa morre, é como se a pessoa tivesse encangada no meu cangote aqui, minhas costas ficam pesadas. Meu Deus. Mas sério, assim, é sério. a cena Eu em vejo si, gente, eu escuto voz. É paia. Aí eu fico rezando direto. É porque é uma a cena confusão traumática, é grande, né? Querendo É. ou não, é uma cena muito forte de se E- ver. Eu esqueci até qual foi a pergunta Mas- agora. Do perfil. Sim, do perfil. Desculpa. Baseado nisso aí, o camarada tem que ter esse tipo de perfil, sabendo que vai enfrentar essas situações. Entendeu? Essas situações. Por quê? Porque às vezes você tem um perfil mais light, você quer atender um público mais tranquilo e tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Mas vai atuar com isso, fique sabendo que você vai lidar com situações totalmente adversas. Você vai para um afogamento, que o afogamento continua em andamento, e é necessário que você tenha treinamento para isso, para você não se expor ali desnecessariamente. Você vai para um atendimento que às vezes envolve incêndio, né? Você vai para um atendimento que às vezes envolve a violência como arma de fogo. E aí muita gente pode me assistir aqui e dizer assim, mas isso aí é coisa do bombeiro, isso é coisa da polícia e tal. Mas as forças, elas trabalham em conjunto, né? Eu posso ir atender uma pessoa que foi baleada e que pode haver uma troca de tiro ali a qualquer momento. Então eu tenho que, pelo menos, saber me comportar. Como me abrigar para eu não levar um tiro também. Eu chego numa ocorrência que tem um policial que sofreu uma queda de moto e tá armado. Eu tenho que saber manusear a arma dele. A arma pode estar no chão e alguém pode querer pegar. Enfim, tem Então, realmente, uma série de diversos, questionamentos. Tem que deixar né? o ambiente Eu lembro de uma primeiramente ocorrência seguro, que né? eu fui e foi maus tratos. Era uma criança que tinha caído do berço e estava desacordada. O que é que você faz quando uma criança cai na sua frente? O que é que você faz? Normalmente, o que é que uma pessoa comum faz quando uma criança cai no chão? levanta a criança, Exatamente. Eu cheguei na casa, a menina estava no chão. Ainda no chão. E a avó dizendo, não, ela caiu aí. E o berço, a uns 3 metros de distância da Meu menina no Deus chão, do céu. o berço mais alto da criança, eu digo, não tá certo. Essa menina não deu um pinote aqui, um cangapé e caiu, e a avó não botou essa menina no mínimo nos braços. Começamos o atendimento e tal, levamos pra dentro da ambulância. Eu percebi que ela tinha várias marcas, como se fosse catapora, só que era parecido com cigarro, com cheio de cigarro. Queimadura de cigarro. Eu digo Meu isso, queimadura Deus de do céu. cigarro. Eu digo, isso aqui é maus tratos. Maus tratos. Acionamos a polícia. Resumindo, a criança estava gravíssima e era maltratada pela família, não só pela avó. Aí quando a polícia chegou, foi o trabalho de polícia, né? Não sei se tinha algum tipo de violação na criança e tal, mas é algo que a gente tem que ter o perfil nesse sentido, de ser muito ligado nas coisas que Na estão cena, né? acontecendo no cenário, porque o cenário ele é totalmente diverso, ele muda a qualquer momento, né? Então, assim, sabendo que às 3 horas da manhã você pode chegar numa casa no meio do nada, onde não tem água encanada, não tem água de nada, não tem energia de nada, é uma lamparina, a mulher acabou de parir um menino e o cachorro tá comendo a placenta. Oh, meu Deus. Minha nossa.
Jesus. Eu cheguei lá, Assim, é dois muita cachorros comendo a muita placenta. situação, A criança né? deitada aqui em cima da cama e o cachorro danado comendo a placenta. Então, Meu Deus. quando que se pena. fala de perfil de emergência, é pensando exatamente nisso. Psicologicamente, está preparado para tudo e para todos, né? E fisicamente é importante também, né? E principalmente, o principal que eu acho é você ser desprendido dos egos. Porque você chega num hospital, você vai lidar com outro colega que não está bem no momento, você vai lidar com outro profissional de outra área que muitas vezes acha que é mais do que você, que, enfim. E aí você tem que lidar ali Saber jogar, né? É um jogo exatamente, de saber cintura, né? lidar com esse tipo de situação. É realmente porque tem, assim, a gente vê que tem muitos profissionais, não todos, não estou generalizando, mas tem alguns que, eu vou pro SAMU, que é tão interessante vestir aquela roupinha do SAMU, tirar foto, É, tudo, é. né? Tem É o muitos que bonitinho pra foto. o bonitinho pra foto, né? Mas acho que na hora de uma situação dessa, talvez ele não vá saber agir, não vá ter É. o perfil adequado para aquele tipo de atendimento. Exatamente. E assim, a gente às vezes entra numa enrascada, às vezes até administrativa. Você chega para fazer uma transferência de um paciente, aonde o processo de transferência do paciente está todo confuso. E é necessário a gente entender esses processos. Saber as normativas, saber as portarias, né? Saber quais são nossos direitos, quais são nossos deveres, quais são nossas obrigações, como profissional, como cidadão, como pessoa, né? E sempre pensar o seguinte, que o meu produto, ele é extremamente perecível, né? E que ele é o amor de alguém. Ele sempre é um pertence de alguém. Pertence não no sentido de posse, mas no sentido que ele é muito importante para alguém. E que naquele momento não cabe a mim fazer julgamentos, em sim tentar, no mínimo, atenuar o sofrimento daquela pessoa que está ali naquele momento. É isso aí. Então, professor Elvis, aproveitando aqui, né, o espaço, Já acabou, já. faça a sua chamada para o seu curso, né? Já que acabou, é tão pai, tá Vai tão aproveitar importante. aqui, né? Aproveitar, convide o pessoal para participar do seu curso, e com certeza nesse não, que já está em cima, já começa domingo, né? Agora. Uma das coisas. Na verdade é o seguinte, a gente teve um probleminha administrativo, mas inicia uma próxima turma no próximo mês. Olha certo? aí, ainda tem mais Antes de eu tempo. falar do curso aqui, rapidinho, eu quero dizer o seguinte, que para mim é uma satisfação muito grande, muito grande, muito grande, quando de alguma forma eu com a minha equipe a gente consegue impactar na vida de alguém, né? Seja de alguém vítima, seja de alguém família, ou seja de alguém, principalmente o profissional. Essa semana eu vi uma imagem muito bacana de uma ocorrência do SAMU numa academia, onde um dos membros da equipe subiu na maca e ficou fazendo a RCP ali e levando o paciente para a ambulância, né? E é exatamente o que a gente ensina, é exatamente o que a gente prega lá no nosso treinamento. Quem quiser, tiver interesse em se especializar, em aprender mais a fazer atendimento pré-hospitalar, né? Você pode me procurar aí nas minhas redes sociais, é prof.professor Elvis Lima. E lá a gente tira todas as suas dúvidas, né? Meu curso está sendo um curso muito bem conceituado, tem muito diferencial interessante, como emergências químicas, por exemplo. O meu é o único que tem isso. É um curso super completo. Tem todo um processo de didática, né, e dinâmica de Interessantíssimo. aprendizado. Aproveitar e dar os parabéns para vocês, né? Muito bacana a iniciativa de vocês. Agradecer mais uma vez pelo convite. Tava tão bom que terminou A gente que rápido. agradece a sua presença E tô à aqui. disposição aqui para uma próxima oportunidade. Como forma de agradecimento, nosso mimo aqui para você voltar Rapaz, cada A vez que eu ganho um falar mimo, eu fico mais de mimoso. várias obrigado, emergências muito obrigado. que a gente tem, né? Ser Muito obrigado. mimado. Ser mimado é bom. Então é isso, gente. A gente Eu acho que você me deu uma caderneta e uma caneta por conta que eu nunca levei um papel e uma caneta pra que eu faculdade. adivinhei isso, hein? Acho que ela já sabia dessa história. Pois é, gente, a gente tá finalizando mais um episódio do nosso podcast Mãos que Cuidam. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a nossa Liga Acadêmica de Oncologia, @laeonc.uninasal, e acompanhe também o nosso professor Elvis Lima, @prof.elvislima.
Com certeza ele vai retornar aqui com a gente para estar falando de emergências traumáticas, né? Sim, Que era com o nosso certeza. primeiro ponto, mas a gente vai voltar aqui com ele. Até lá, gente. Até a próxima. Até.